Meu filho e minha nora me convidaram para o jantar de Natal depois de 3 anos sem falar comigo. Quando cheguei à casa deles, o jardineiro me parou e disse em voz baixa: "Não entre, vá embora agora mesmo, confie em mim." Fiquei em choque. Corri para o carro e observei de longe. O que eu vi me deixou paralisada. Eu nunca esquecerei aquele 24 de dezembro. O vento frio da noite me cortava o rosto enquanto eu estacionava o carro em frente à casa do meu filho. Uma casa que eu não visitava há 3 anos. 3 anos de silêncio. 3 anos de mágoa. 3 anos sem ver meu neto crescer, sem ouvir a voz dele, sem sentir o cheiro da ceia que eu preparava desde que João tinha 5 anos. E agora, de repente, uma mensagem: "Mãe, venha passar o Natal conosco. Vamos recomeçar." Meu coração quase não coube no peito. Eu tremia ao volante, imaginando que talvez, finalmente, a vida estivesse me devolvendo o que levou. Mas a vida tem um jeito estranho de testar a esperança antes de devolvê-la. Quando desci do carro e fechei a porta com cuidado, ouvi passos ligeiros atrás de mim. Era o jardineiro, o mesmo homem que trabalhava ali desde antes da construção da varanda que eu mesma ajudei a pagar. Mas naquele dia, seu rosto estava diferente, tenso, assustado, urgente. Ele se aproximou de mim como quem carrega um segredo que pesa demais. "Dona Celina, não entre." Eu congelei. "Como assim?" O João me chamou. Ele olhou para os lados, conferindo se havia alguém observando. Depois sussurrou: "Vá embora agora mesmo. Confie em mim. Não entre naquela casa hoje." Eu senti minha respiração falhar. "Mas por quê? O que está acontecendo?" Ele engoliu seco. "Eu não posso dizer. Mas, por favor, não entre." Aquela frase, dita com uma mistura de medo e tristeza, me atravessou como uma lâmina fria. "Mas é o jantar de Natal," respondi, tentando manter a voz firme. "Meu filho, minha família." Ele fechou os olhos, pressionando as mãos contra o rosto, como quem luta entre a lealdade e a consciência. "Eu não deveria dizer isso. Posso perder meu emprego. Mas, Dona Celina, eles não te chamaram para um jantar." Senti meu estômago afundar. "Então, me chamaram para quê?" Ele deu um passo para trás. "Vá embora, antes que seja tarde." E correu para dentro do jardim, desaparecendo entre as sombras das árvores iluminadas por luzes natalinas. Eu fiquei ali, sem saber se meus joelhos desabariam antes do meu coração. Ele não falava como alguém exagerando. Não falava como alguém confuso. Falava como alguém que viu algo terrível e queria me salvar. Minhas mãos tremiam enquanto eu voltava para o carro. Sentei no banco e fechei a porta devagar, com a respiração presa na garganta. Não pode ser, não pode ser. Mas alguma coisa dentro de mim, aquela intuição antiga que toda mulher depois dos 50 desenvolve, sussurrava: "Tem algo errado, muito errado." Liguei o carro, mas não saí. Fiquei escondida atrás do portão lateral, onde a visão da sala da casa ficava clara pelas janelas grandes que João e a nora haviam mandado instalar no ano passado. Eu sabia exatamente onde olhar, e foi então que vi. Meu coração parou. Na sala, onde deveria haver uma mesa posta, um peru assando, risadas, música natalina, havia outra coisa. A mesa estava vazia, a árvore estava apagada. E ao centro da sala, bem no meio, estavam João e minha nora, Helena, sentados diante de um homem que eu nunca tinha visto. Um homem de terno escuro, expressão severa, carregando uma pasta enorme sobre os joelhos. Helena falava com força, gesticulando, apontando para papéis. João, meu filho, estava com o rosto pálido, rígido, como se fosse obrigado a ouvir algo que ele mesmo não queria ouvir. E então, Helena levantou uma folha com meu nome, escrito em caixa alta, e bateu no papel com a ponta dos dedos, como quem diz: "Ela vai assinar." Meu sangue gelou. Assinar? O quê? O que eles estavam planejando naquele Natal? Por que tanta pressa? Por que aquele homem de terno? Por que o jardineiro praticamente implorou que eu fosse embora? Como minha própria nora podia segurar um papel com o meu nome e dizer aquilo? Por que o olhar de João parecia tão preso? Senti uma lágrima escorrer, quente, lenta, dolorosa. O jardineiro estava certo. Se eu tivesse entrado naquela casa, eu teria caído numa armadilha. Mas que armadilha?
A resposta começou a surgir diante dos meus olhos quando Helena abriu um envelope pardo grande e despejou seu conteúdo sobre a mesa. Vários documentos, alguns com carimbos oficiais, outros com assinaturas. E o homem de terno disse algo que eu consegui ouvir, mesmo do carro. Se ela assinar hoje, vocês eliminam qualquer direito futuro dela. Meu coração parou. Minha boca ficou seca. Direitos futuros? Direitos meus? Era isso? Meu filho e minha nora haviam me convidado para o jantar de Natal. Não para recomeçar, mas para me fazer assinar documentos que tirariam meus direitos. Mas que direitos? Herança, casa, plano de saúde, alguma pensão, meus próprios bens, meu Deus! E então vi algo ainda pior. Helena sorriu, um sorriso frio, um sorriso que eu não via desde o último Natal em que brigamos. O Natal em que ela me acusou de invadir a intimidade deles, apenas por perguntar se podiam me visitar no Ano Novo. Era aquele sorriso, o sorriso de quem vê vantagem, não família. O sorriso de quem trama. Ela segurou uma caneta e colocou sobre o papel com o meu nome. Meu filho, ao lado dela, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse prestes a cometer um pecado. Ali, escondida dentro do carro, vendo meu nome numa mesa onde eu deveria estar celebrando a ceia, eu percebi. Aquela não era uma reconciliação, era uma emboscada. E o pior ainda estava por vir, porque de repente, Helena disse algo que congelou até o ar dentro do carro. Ela está velha, vai achar que é só assinar um recibo. Meu corpo inteiro tremeu. Velha, assinar um recibo, direitos futuros eliminados, a presença de um advogado desconhecido. Helena querendo que fosse hoje, na noite de Natal. Tudo se encaixou num único pensamento. Eles estavam tentando me roubar e queriam usar meu amor de mãe como isca. Ali, naquele instante, eu soube. Eu não podia entrar na casa, mas também não podia ir embora, porque agora eu precisava descobrir até onde ia a traição da minha própria família. E tudo começaria com aquele papel com o meu nome, e com a verdade que eu ainda não sabia. A verdade que, quando eu descobrisse, mudaria tudo, para sempre. Eu permaneci dentro do carro, imóvel, observando o que se desenrolava na sala da casa que um dia foi meu lar. Minha visão estava embaçada, não pela chuva que ameaçava cair, mas pelas lágrimas que eu silenciosamente engolia. De longe, parecia que eu assistia ao funeral de algo que talvez já estivesse morto há muito tempo. A minha relação com meu próprio filho. Mas antes de entender o que realmente acontecia ali, antes de compreender por que Helena insistia para que eu assinasse documentos justamente na noite de Natal, eu precisava olhar para trás. Porque a verdade é que, apesar de tudo, essa emboscada não nasceu naquele dia. Ela começou muito antes. Começou no dia em que Helena entrou na nossa vida. João sempre foi um menino doce. Era daqueles que perguntavam se eu precisava de ajuda, que me acompanhavam ao mercado, que me beijavam na testa antes de dormir, mesmo depois de adulto. E, quando se apaixonou por Helena pela primeira vez, seus olhos brilhavam como quando ele era pequeno e me mostrava um desenho que tinha feito com orgulho infantil. Eu via aquele brilho e, por amor a ele, tentava ver Helena como ele via. Mas desde o início, ela nunca me viu como família. E hoje, olhando para trás, percebo que tudo começou com detalhes, microgestos, sutilezas, pequenas farpas invisíveis. Lembro-me da primeira ceia de Natal com Helena. Eu estava preparando a mesa com o carinho de sempre. Toalha branca, louças herdadas da minha mãe, velas vermelhas, ramos de alecrim. A casa cheirava a peru assado e memória. Helena entrou na cozinha, olhou tudo com uma expressão que ela tentava disfarçar, mas não conseguia. Aquilo me esmagou um pouco por dentro. "Essa toalha é antiga, né?" Ela perguntou, sorrindo fino. "Sim", respondi. "Era da minha mãe. Eu guardo para datas especiais." Ela deu uma risadinha curta. "Ah, achei que fosse um pano velho. Na minha família, a gente gosta de coisas novas." João não ouviu, mas eu ouvi, e aquela pequena frase ficou presa em mim como uma agulha. Pouco depois, estávamos servindo o jantar quando ela disse: "João, amor, coloca menos comida no meu prato. Aquele tempero da sua mãe sempre me dá enjoo." Eu fiquei imóvel por alguns segundos. Não era só o comentário, era o olhar dela para mim ao dizer aquilo. Um olhar que dizia sem palavras: "Não gosto de nada que venha de você." Depois começaram os afastamentos.
Primeiro, um convite recusado. Depois, uma visita adiada. Depois, meses sem notícias. E então, um dia, João veio até mim com uma expressão estranha. Mãe, a Helena acha melhor a gente ter mais privacidade. Privacidade? Perguntei sem entender. Sim, ela sente que você invade um pouco o espaço dela. Eu desabei por dentro. Eu? Invadir? Eu, que passava semanas inteiras imaginando como eles estavam. Eu, que esperava por uma ligação. Eu, que só queria participar da vida deles. Eu era uma invasora. João tentou suavizar. Não é você, mãe, é ela. Ela tem algumas questões, traumas. Mas na prática, a consequência era sempre a mesma. Eu era afastada, encurtada, diminuída. E Helena, com sua voz doce e seus comentários que pareciam inocentes, mas nunca eram, ia moldando meu filho pouco a pouco, até o dia em que ele simplesmente parou. Parou de aparecer, parou de ligar, parou de responder. E eu fiquei esperando um pedido de desculpas, esperando compreensão, esperando que ele lembrasse da mãe que o criou sozinha, que sacrificou tudo por ele. Mas em vez disso, recebi silêncio. Silêncio por 3 anos. O que me destruiu não foi o afastamento, foi o motivo. Um dia, depois de tentativas fracassadas de contato, ele finalmente me respondeu por mensagem. Mãe, a Helena não se sente bem perto de você. Eu preciso respeitar isso. Vamos dar um tempo. Um tempo que virou 3 anos. 3 anos que eu passei conversando com fotos antigas. 3 anos que eu passei guardando presentes que nunca entreguei ao meu neto. 3 anos que eu envelheci mais do que o esperado. Até que de repente, mãe, venha para o jantar de Natal. Vamos recomeçar. E eu, tola, cheia de amor ferido, quis acreditar. Quis acreditar que meu filho sentia minha falta, que Helena finalmente entendera, que a vida queria me devolver a família. Mas agora, olhando pela janela daquela casa, vendo papéis com meu nome sobre a mesa, vendo Helena ditar cada movimento como quem conduz um jogo, vendo o homem de terno explicar que eu teria de assinar sem fazer perguntas, eu percebia. Eles não queriam me reaproximar. Queriam me usar, e o jardineiro sabia. Ele viu algo que eu ainda não tinha visto, mas que estava prestes a acontecer. Continuei observando a sala. Era estranho. A casa parecia ao mesmo tempo familiar e completamente estranha. As paredes tinham mudado de cor. Os móveis estavam mais modernos. Quadros minimalistas substituíram fotos de família. Inclusive, uma ausência me cortou como faca. Minhas fotos com João não estavam mais na estante, nenhuma. Nem mesmo o porta-retratos da formatura dele, aquele que eu comprei com tanto orgulho. Era como se eu nunca tivesse existido naquela casa. Helena estava se certificando disso. O homem de terno abriu uma pasta, apontou para algum documento e disse algo que mesmo de longe eu entendi. Se ela recusar assinar, vocês têm a gravação. Meus olhos queimaram. Gravação? Que gravação? Do quê? Helena respondeu com irritação visível. Eu fiz tudo como mando. Se ela não assinar, é porque está fazendo de propósito. O homem ajeitou os óculos. É arriscado. Ela ainda pode contestar depois. Vocês têm certeza? Foi então que eu ouvi a frase que arrancou o ar dos meus pulmões. João disse: Ela é minha mãe. Ela vai assinar. Ela sempre faz o que eu peço. Meu filho. Meu menino. O mesmo que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. O mesmo que chorou no meu colo quando perdeu o primeiro dente. O mesmo que me prometeu, aos 8 anos, que nunca me deixaria sozinha. Agora dizia: ela vai assinar. Não por amor, não por confiança, mas por conveniência. E Helena sorriu, como quem acabara de vencer um jogo. Aquele sorriso me fez sentir algo que eu não sentia havia muito tempo. Raiva. Não a raiva cega que destrói, mas a raiva lúcida que desperta. A raiva que faz uma mulher de 68 anos lembrar que ainda tem força, ainda tem voz, ainda tem dignidade. Eu enxuguei as lágrimas, e pela primeira vez naquela noite eu pensei: talvez eu não esteja tão sozinha quanto eles acreditam. Talvez o jardineiro tenha aparecido por uma razão. Talvez eu tenha uma chance. E enquanto eu observava Helena posicionar a caneta sobre o papel, enquanto João olhava para ela como quem busca coragem, enquanto o advogado aguardava silencioso, eu senti que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que explicaria o medo do jardineiro. Algo
que justificaria os documentos, algo que eu ainda não compreendia, mas que mudaria tudo a partir daquele instante. E o que eu vi, quando prestei mais atenção, me deixou ainda mais paralisada do que antes, porque havia outra pessoa dentro da casa, escondida, observando, e aquela pessoa não deveria estar ali, nem poderia, mas estava, e isso era só o começo. Do carro, eu observava a casa iluminada, mas o brilho das luzes natalinas não trazia alegria. Pelo contrário, aquela casa parecia um palco, e eu, pela primeira vez, estava vendo a peça por trás da cortina, sem maquiagem, sem mentiras, sem falsos sorrisos. Eu sabia que havia algo errado, mas ao perceber que havia outra pessoa escondida, meu coração começou a bater tão forte que eu senti o couro do banco vibrar sob as minhas costas. Porque aquela presença não estava ali para comemorar, nem para apoiar, nem para aconselhar. Estava ali para garantir que o plano fosse executado. E quando meus olhos finalmente identificaram o vulto parado atrás da cortina fina da sala, senti minhas mãos gelarem no volante. Aquela silhueta eu conhecia muito bem e não deveria estar ali. A cortina se moveu um pouco. Um rosto surgiu, inclinado, observando Helena, João e o advogado. O coração me subiu à boca. Meu Deus, não pode ser, sussurrei. Mas era. Minha irmã, Regina. Meu sangue gelou. Regina, com quem eu não falava há quase 10 anos. Regina, que brigou comigo por causa de uma herança antiga. Regina, que jurou nunca mais cruzar meu caminho. Regina, que sempre invejou o amor que João tinha por mim. Ela estava ali, na casa da minha nora, na sala da minha família, no Natal, observando, participando, conspirando. Eu apertei o volante com tanta força que senti dor nos dedos. Por que ela está ali? Pensei, quase sem ar. Por quê? Depois de anos sem aparecer, sem sequer ligar, e então percebi algo ainda mais estranho. Ela segurava uma pasta preta, outra, além da que o advogado tinha posto sobre a mesa. Uma pasta que ela mantinha junto ao peito como quem guarda ouro ou veneno. E naquele momento eu entendi. Ela era parte do plano. E, talvez fosse a peça central. Regina sempre foi diferente de mim. Onde eu era paciente, ela era imediata. Onde eu era conciliadora, ela era agressiva. Onde eu via solução, ela via conflito. Desde pequenas, ela e eu éramos opostas. Não porque eu quisesse, mas porque ela sempre competia comigo, mesmo quando não havia competição. Quando nossa mãe morreu, deixou 2 coisas, uma casa pequena e um terreno grande. Eu queria dividir igualmente. Ela queria tudo. Disse que eu não precisava, porque tinha o João. Disse que eu não merecia, porque eu sempre fui a filha preferida. Disse que eu tinha sorte demais e ela merecia compensar. Aquilo me partiu o coração. Depois daquela briga, ela desapareceu da minha vida. E hoje ela reaparecia no lugar onde eu menos imaginaria, na casa de João, ao lado de Helena, com uma pasta e silêncio cúmplice. De longe, eu a observei caminhar até a mesa. Helena sorriu para ela, aquele sorriso educado demais, forçado demais, típico de quem reconhece um aliado. Minha irmã colocou a pasta preta sobre a mesa. O advogado, que até então estava sentado, se levantou para conversar com ela. Eles cochicharam. Helena concordou com a cabeça. João abaixou o olhar, e eu senti algo dentro de mim quebrar, porque naquele instante percebi, meu filho estava cercado. Helena de um lado, o advogado do outro, e minha irmã, minha própria irmã, por trás. Eles não apenas queriam minha assinatura, eles queriam me calar, me apagar, eliminar qualquer vínculo meu com João, com a casa, com os bens que construímos juntos quando meu marido ainda era vivo. Aquele papel não era um simples documento, era uma sentença planejada por pessoas que de diferentes formas me odiavam e agora tramavam juntas. Eu continuei observando, incapaz de piscar. Regina abriu a pasta. Retirou de dentro um envelope grosso, amarelado, com meu nome escrito à mão, mas não com minha letra. Parecia antigo, e ela o colocou diante de Helena, como se dissesse: "Está tudo aqui." Helena abriu o envelope e começou a rir. Não um riso alto, mas um riso rápido, de satisfação podre. Ela virou o conteúdo do envelope na mesa. Documentos com assinaturas que pareciam minhas,
contratos, procurações, papéis que nunca vi, assinaturas, 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 parecidas com a minha letra. Mas não eram minhas. Eu senti o corpo inteiro formigar. Eles tinham falsificado minha assinatura. Regina apontou para um dos papéis e disse algo que, mesmo com o vidro, consegui ouvir. Ela assinou isto. Vocês só precisam que ela confirme. Helena sorriu. E se ela não confirmar? Regina deu de ombros. Então mostramos a gravação. A gravação. De novo, a gravação. Eu tremia. Tremia tanto que parecia que minhas pernas haviam sumido. Que gravação é essa? O que eles fizeram? E foi quando João pegou o celular e mostrou algo para o advogado. Eu vi, de longe, mas vi. Era um vídeo meu, minha imagem, minha voz. Eu aparecia sentada na cadeira da varanda da minha casa, com uma expressão cansada, falando alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Mas a imagem não era recente e também não era natural. Eu percebi. O vídeo estava cortado, editado, talvez manipulado. Regina aproximou-se da tela, conferiu e disse: se ela negar que assinou, mostrem isso. Ela não terá saída. O advogado sorriu com satisfação técnica. Helena cruzou os braços confiante. E João? João parecia morto por dentro, mas não dizia nada. E o silêncio dele confirmava. Ele tinha escolhido um lado, e não era o meu. Minhas lágrimas caíram de uma vez, quentes, revoltadas, desesperadas. E então, algo dentro de mim explodiu. Eu precisava saber o que estava naquela gravação. Eu precisava descobrir o que estavam me acusando de ter assinado. Eu precisava me defender, antes que fosse tarde demais. Eu não podia entrar na casa, mas também não podia ficar ali para sempre. E justamente quando eu estava prestes a ligar o carro, o jardineiro reapareceu. Saiu pela porta lateral, olhando para os lados como um homem que carrega notícia proibida. Quando me viu dentro do carro, correu até mim. Bateu no vidro 2 vezes, nervoso. Eu baixei a janela. Ele respirava rápido, como quem fugiu de perigo. Dona Celina, eu não devia estar fazendo isso, mas a senhora precisa saber. Me diga, pedi, com a voz trêmula. Ele olhou para trás, para a casa, e sussurrou. Eles estão dizendo que a senhora assinou um documento, passando sua casa e seu dinheiro para a sua irmã. E hoje, eles querem que a senhora confirme isso na frente do advogado. Eu fiquei sem ar. Isso é mentira, gritei baixinho. Eu sei, disse ele. Eu sei porque eu vi quando... Ele engoliu seco e completou. Quando elas falsificaram sua assinatura, o mundo girou. Minha visão escureceu por um instante. E tudo o que eu achava que sabia, de repente ficou pequeno demais diante da dimensão daquela revelação. Minha irmã, minha nora, um advogado, meu filho, todos reunidos, todos me esperando entrar naquela casa, para me destruir com meu próprio nome. E enquanto meu coração batia tão rápido que parecia querer fugir do peito, o jardineiro completou. E não é só isso. Eles têm um plano para que a senhora nunca mais consiga contestar nada. Eu o encarei, desesperada. Que plano? Ele respirou fundo e disse a frase que mudaria tudo. Eles querem te declarar incapaz. E então, eu entendi. Eu finalmente entendi. O jantar de Natal era uma armadilha legal, uma armadilha emocional, uma armadilha familiar, e eu estava sozinha. Ou talvez não, porque naquele momento percebi. O jardineiro arriscava o emprego, talvez até mais, para me alertar. E se alguém arrisca tanto, é porque o perigo é ainda maior do que parece. Eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e senti algo despertar dentro de mim. A mulher que eles acham que é velha demais para lutar acabou de acordar. E no próximo capítulo, eles descobrirão quem eu realmente sou. Eu fiquei olhando para o jardineiro como se ele tivesse acabado de abrir uma porta que nunca deveria existir. Declarar incapaz? Repeti com a voz quase sumindo. Ele assentiu com força, desesperado. Sim, dona Celina, é isso que eles vão tentar fazer hoje. Eles querem que a senhora assine sem perceber. E se a senhora confirmar que assinou antes, eles vão usar isso para tirar a casa, o dinheiro e até o direito de responder legalmente. Minha pele arrepiou inteira. O mundo, por um instante, perdeu o som. Era como se eu estivesse afundando. E quando recuperei o ar, consegui perguntar: mas por quê? Por que tanto ódio? Por que agora? O jardineiro hesitou, olhou para trás,
para a janela da sala onde Helena conversava com Regina e o advogado, porque a sua irmã contou coisas para eles, coisas sobre o passado, coisas que talvez nem sejam verdade. Meu estômago virou. Regina, sempre Regina. O jardineiro respirou fundo, apoiando as mãos na lateral da porta do meu carro, como se precisasse se equilibrar para continuar. Eu ouvi uma conversa delas na semana passada, sem querer. A sua irmã disse que a senhora está confusa, que fala coisas sem sentido, que esquece datas, que não reconhece objetos. Meu coração se apertou com indignação. Mentira! Eu estou perfeitamente lúcida. Eu sei, respondeu ele, firme. Mas elas estão construindo essa narrativa. Elas querem provar que a senhora não tem mais condições de tomar decisões. E o advogado está ajudando. Eu apertei a mão no peito. Senti dor. Dor de traição. Dor de injustiça. Dor de perceber que minha própria irmã não queria apenas me roubar. Ela queria me apagar. Transformar-me num fantasma vivo. Uma incapaz. Uma inválida social. Uma inexistência legal. E Helena? Helena estava adorando a oportunidade. O jardineiro continuou. A sua irmã chegou aqui faz 3 semanas. Desde então, todas as noites ela se reúne com a Helena. E cada encontro dura horas. Orás? Perguntei fraca. Sim, e eu ouvi trechos das conversas. Elas falavam do seu filho, do dinheiro dele, da casa da senhora, dos documentos do terreno da sua mãe. Eu não entendi tudo, mas entendi que estavam preparando alguma coisa grande. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme no peito. Regina. Regina nunca me perdoou por eu ter ficado com o terreno da mamãe, mas ela nunca quis acordo. Ela sempre quis tudo. O jardineiro assentiu. Eu sei. E agora, ela convenceu a sua nora que você é um obstáculo. Obstáculo? Repeti, quase sem voz. Helena acha que você está tentando controlar a vida deles, e Regina alimentou isso. Eu fechei os olhos com dor. Helena achava que eu era um obstáculo. Eu, que passei 30 anos sozinha, trabalhando até doente para dar ao João tudo o que meu marido não teve tempo de dar. Eu, que economizei cada centavo, que abri mão de tudo por ele. Eu, que sonhava em ser avó presente. Eu era um obstáculo. E Regina transformou esse obstáculo numa estratégia. Eliminar meus direitos, tirar meus bens, me declarar incapaz e dividir tudo entre ela e Helena. E João? João estava calado, omiso, tão omiso que doía mais do que qualquer ataque. Tem uma coisa pior, disse o jardineiro baixando o tom. Meu coração acelerou. O que poderia ser pior? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Ele engoliu seco. A gravação que eles têm não é verdadeira. Eu o encarei assustada. Como assim? Não é verdadeira? Ele respirou fundo, olhou ao redor e sussurrou. Eles montaram. Cortaram pedaços de áudios antigos, juntaram com imagens de câmeras da sua própria casa. Fizeram parecer que a senhora confessou ter assinado uma procuração anos atrás. Eu senti minhas mãos tremerem violentamente. Mas eu nunca assinei nada, eu sei. Mas eles fizeram uma montagem. Eu ouvi quando o irmão da Helena, aquele que mexe com tecnologia, disse que podia editar tudo. Meu corpo inteiro gelou. Ele está aqui? Perguntei apavorada. Não, hoje. Mas ele veio várias vezes este mês. Ficava no escritório com a Regina, mexendo no computador. A imagem surgiu na minha mente. Minha irmã, sentada ao lado de um homem, mexendo em documentos falsos, criando provas contra mim. Enquanto Helena entregava café e João tentava não ver. Um filme de horror. E eu era a personagem principal, a vítima que não sabe que é vítima até o último momento. Por que você está me contando isso? Perguntei ao jardineiro com lágrimas escorrendo. Ele respirou fundo, emocionado. Porque a senhora sempre me tratou com respeito. Porque eu não posso ficar calado. Eu não posso permitir que façam isso com a senhora. Eu vi a senhora chorar muitas vezes, falando com plantas no jardim. E eles dizendo que era coisa de velha solitária. Mas a senhora não é isso. A senhora é boa. E eu não vou deixar destruírem a sua vida. Minhas lágrimas desceram pesadas. Eu segurei o braço dele, agradecida, porque ele era a única luz naquela escuridão. De repente, ouvimos um barulho vindo da casa. Um copo caindo. Vozes altas. Helena apareceu na janela, irritada, jogando documentos na mesa. Ela gritava com João,
E mesmo à distância, eu consegui ler seus lábios. Ela vai assinar. Ela tem que assinar hoje. Meu coração se apertou. A caneta caiu da mão dela. Ela chutou a cadeira. Regina segurou seu braço, tentando acalmá-la, e ao mesmo tempo entregou outro documento. O advogado fechou a pasta. Era agora. Tudo estava pronto. Eles só precisavam de uma coisa, de mim. Eles precisavam que eu entrasse naquela casa e assinasse minha sentença. E quando percebi isso, algo dentro de mim mudou. Uma força antiga, escondida, adormecida, renasceu. Uma força que diz: se querem guerra, eu vou lutar. Eu respirei fundo. Olhei para a casa e disse ao jardineiro: você me ajudou. Agora é minha vez. Ele arregalou os olhos. Dona Celina, a senhora não vai entrar, vai? Eu sorri. Um sorriso triste, mas forte. Não hoje. Hoje, eles vão descobrir que não podem me derrubar tão fácil. O jardineiro hesitou, mas assentiu. E eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não entraria naquela casa sem saber tudo. E eu descobriria a verdade completa, antes que eles tivessem chance de me destruir. Eu liguei o carro. E enquanto as luzes de Natal piscavam, como se zombassem da minha dor, saí devagar, desaparecendo na noite. Mas Helena, Regina e o advogado não imaginavam. A velha que eles tentaram enganar, aquela que eles acreditavam frágil, acabava de se tornar sua pior ameaça. E no próximo capítulo, eles vão perceber isso. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo histórias profundas como esta. Quando virei a esquina e deixei a casa do meu filho para trás, senti algo dentro de mim se romper, mas não era fragilidade, era o contrário. Era como se a cada metro percorrido eu recuperasse um pedaço de mim que havia sido arrancado nos últimos anos. Os primeiros metros foram de dor, os segundos de indignação. Mas, depois, veio a clareza. A clareza de que eu não podia mais chorar pelos cantos. A clareza de que eu não era fraca. Eu fui enganada. É diferente. E agora que eu sabia a verdade, agora que conhecia a extensão da armadilha, eu tinha algo que eles não tinham: consciência. Quando cheguei em casa, sentei-me devagar no sofá, ainda ofegante, o coração acelerado demais para a minha idade. Mas a mente estava desperta como não ficava há muito tempo. Eu repassei tudo o que o jardineiro havia dito. Regina falsificando minha assinatura, Helena planejando minha incapacidade, o advogado pronto para me empurrar documentos ilegais, João silencioso, sem coragem de me defender. E o pior, a gravação. Um vídeo falso que provava que eu havia assinado algo que nunca vi. Eu levei a mão à boca. Meu Deus, se eu tivesse entrado, eles teriam acabado comigo. E a verdade é que teriam mesmo. Na minha idade, qualquer documento assinado sob pressão pode ser usado contra mim. Qualquer confirmação verbal, qualquer frase editada, qualquer situação emocionalmente constrangedora, tudo poderia servir de arma. E eles sabiam disso. Por isso planejaram o jantar. Por isso marcaram tudo para o Natal, quando as emoções estão frágeis, quando os sentimentos ficam expostos, quando o coração se abre. Helena estava usando o amor do meu filho como faca, e Regina estava afiando a lâmina. Eu, Celina, tinha sido empurrada para uma cilada familiar com precisão cirúrgica. E agora, eu precisava agir com a mesma precisão. A primeira coisa que fiz foi ligar para a única pessoa que eu sabia que ainda me devia lealdade neste mundo. Dona Araci, minha amiga de juventude, 74 anos, ex-secretária de um escritório jurídico durante 40 anos. Uma mulher que conhece a lei como conhece as próprias rugas. Ela atendeu com a voz forte de sempre. Celina? Feliz Natal, minha amiga. Como está o jantar com o João? A pergunta me dilacerou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Araci, não houve jantar. Silêncio. Daqueles que pesam. Celina, o que aconteceu? E tudo saiu. A história inteira. Cada detalhe. A falsificação, a gravação, a armadilha, a presença de Regina, o advogado, o plano de incapacidade, a frieza de Helena, o silêncio de João. Quando terminei, Araci estava respirando fundo do outro lado da linha. Celina,
Isso é crime. Crime grave. Eu engoli seco. Eu sei. Ela continuou com a voz mais baixa. Eles queriam te fazer assinar uma procuração permanente. E com a confirmação verbal, poderiam alegar que você assinou anos atrás, mesmo que não tenha assinado. E se você confirmasse algo no jantar, diante do advogado, poderia ser suficiente para iniciar processo de interdição. Meu corpo gelou. Era isso. Era exatamente isso. Interdição. Tirar meus direitos. Tirar minha voz, tirar minha autonomia e entregar tudo nas mãos deles. Aracy, o que eu faço? Ela não hesitou. Primeiro, você vem para a minha casa, agora. Depois, vamos à delegacia. Delegacia? Perguntei assustada. Sim, preservar sua vida jurídica, registrar boletim de ocorrência, informar tentativa de fraude, falsificação de assinatura, coação, manipulação de imagem, tudo. Por que, minha amiga? Ou você age, ou eles terão tempo para agir antes. Aracy estava certa, muito certa. Eu, que sempre fui pacífica, que sempre preferi resolver tudo conversando, que acreditava na boa intenção das pessoas, eu iria à polícia naquela noite. Porque a injustiça não se combate com lágrimas, se combate com coragem. E eu não permitiria que minha idade fosse usada contra mim. Não permitiria que meu amor fosse arma na mão de quem me quer destruir. Me levantei devagar. Meus joelhos tremiam, mas minha determinação não. Peguei minha bolsa, pus meus documentos, olhei para o espelho e vi ali uma mulher que eu não via há muito tempo. Forte, viva, atenta, capaz. Não a velha frágil que Helena descrevia. Não a incapaz que Regina queria fabricar. Não a vítima silenciosa que João acreditava existir. Eu era Celina, filha de mulher guerreira, mãe de um homem que ainda tinha chance de acordar. Dona da minha história, dona da minha voz. E aquela voz falaria, nem que fosse pela última vez. Antes de sair, olhei para uma foto antiga minha com João. Ele ainda adolescente, me abraçando com carinho. Aquela imagem me cortou por dentro. Sabe o que é mais triste? Pensei. Não foi a traição, foi o silêncio dele. Mas eu acreditava em uma coisa. A verdade sempre encontra quem precisa ouvir. E às vezes, o amor volta, mesmo quando tardio. Apertei a foto contra o peito e fui. Quando cheguei na casa de Aracy, ela estava me esperando na porta, com casaco, bolsa e uma seriedade que eu raramente via. Vamos, Celina, hoje a justiça começa. Entramos no carro dela e seguimos rumo à delegacia. Mas no caminho, quando paramos em um semáforo, Aracy olhou para mim com uma expressão que nunca esquecerei. Celina, você está preparada para descobrir toda a verdade? Meu coração acelerou. Que verdade? Ela colocou a mão sobre a minha e disse, a verdade que envolve sua irmã, sua nora e o seu filho, porque não são só elas. Eu senti o mundo girar, uma náusea profunda. Como assim? Não são só elas? Aracy respirou fundo. Celina, tem alguém por trás que você ainda não viu, e essa pessoa tem mais interesse na sua queda do que todas as outras juntas. Meu peito apertou. Quem? Perguntei. Aracy virou o rosto para mim, os olhos serenos, porém firmes, e disse, não posso te dizer ainda. Você precisa ver com seus próprios olhos. O semáforo abriu, e seguimos. Eu olhei para a janela, para o reflexo da minha própria face iluminada pela luz da rua. E senti, pela primeira vez desde o início desse inferno, eu não estava apenas vivendo uma injustiça. Eu estava prestes a descobrir uma verdade antiga. Uma verdade que, talvez, sempre esteve escondida. Algo me dizia, o que eu descobrirei na delegacia vai mudar tudo, tudo. A delegacia naquela noite de Natal estava quase vazia, exceto por alguns policiais de plantão que pareciam mais cansados que alertas. O som distante de rádios, passos e papéis sendo manuseados, ecoava pelos corredores estreitos e frios. Eu entrei ali como quem adentra outro mundo, um mundo onde a verdade já não é mais opcional. Aracy caminhava ao meu lado com passos firmes. Eu tentava imitar sua força, mas minhas mãos tremiam dentro do bolso do casaco. Quando nos aproximamos da recepção, o policial levantou os olhos e perguntou, boa noite, qual é a ocorrência? Aracy respondeu antes de mim, fraude, falsificação de documentos, coação contra a idosa e tentativa de interdição irregular. O policial arregalou os olhos, olhou para mim, depois para Aracy. É sério assim?
Araci cruzou os braços. Mais sério do que você imagina. O policial nos conduziu para uma sala pequena, com mesa fria e luz forte. Eu me sentei devagar, respirando fundo para evitar o tremor da ansiedade. Seu nome completo? Perguntou ele. Celina Maria dos Anjos. Idade? 68 anos. Parentesco com os acusados? Meu peito apertou. Meu filho, minha nora e minha irmã. Ele parou de escrever. Família? Eu apenas assenti. Ele respirou fundo. Vai ser longo. Mais longo do que ele imaginava. Contei tudo. Tudo. A ligação inesperada convidando para o Natal. O jardineiro me alertando. Os papéis com minha assinatura falsa. A gravação manipulada. A presença de Regina. O advogado desconhecido. O plano de me declarar incapaz. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de mim, mas ao mesmo tempo colocar outro pedaço no lugar, mais forte, mais firme, mais consciente. O policial escutava atento, mais sério a cada frase. Quando terminei, ele disse: Dona Celina, pela descrição, há crime aqui. Vários. Eu sabia, respondi, sentindo o ar pesar no peito. Mas, continuou ele, isso aqui vai além de uma briga familiar. Muito além. Eu franzi o senho. O que quer dizer? Ele ajeitou os óculos e abriu um documento no computador. Araci se inclinou para ver. O policial continuou. Hoje, mais cedo, recebemos uma denúncia anônima sobre uma mulher, Regina dos Anjos. Meu coração deu um salto. Minha irmã? Ele confirmou com a cabeça. Sim, e a denúncia fala sobre falsificação recorrente. Ela já teria feito isso com outra pessoa. O chão pareceu sumir sob meus pés. Com quem? Perguntei quase sem voz. A denúncia diz que ela falsificou documentos da própria mãe, anos atrás. Minha cabeça latejou. Da nossa mãe? Murmurei, tentando entender o impossível. Araci segurou minha mão com força. O policial continuou. Alguém acusou sua irmã de ter alterado assinaturas em papéis da herança antes de você perceber. A denúncia não foi adiante na época porque não havia provas, mas agora, com o que a senhora trouxe, podemos reabrir. Eu senti uma mistura de fúria e tristeza transbordar dentro de mim. Regina já tinha feito isso, com a mulher que nos criou, com a mãe que se sacrificou por nós. E agora ela repetia contra mim. Ela, sempre quis tudo, sussurrei, lágrimas silenciosas escorrendo. Sempre achou que eu tinha mais, que eu era mais amada. O policial anotou algo. E agora temos indícios de que ela está tentando repetir o mesmo golpe, desta vez com a ajuda da sua nora. Eu respirei fundo. Doía pensar em Helena, mas a verdade era inegável. Helena tinha se unido a Regina, por conveniência, por interesse, por ganância. Mas havia algo ainda mais grave, e o policial parecia guardar essa parte para depois. Tem mais? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ele hesitou. Olhou para a porta, depois para mim. Tem. E virou o monitor para eu ver. Era uma imagem, uma foto capturada por câmeras de rua. Minha irmã, Regina, entrando no escritório de advocacia onde Helena trabalhava, 3 semanas antes do Natal, sozinhas, se encontrando escondidas, e não era a primeira vez. Essas imagens mostram encontros diários, explicou o policial. Regina visitou Helena 11 vezes no último mês. 11 encontros para planejar minha destruição. Eu senti um nó na garganta, mas não chorei. Pela primeira vez, não chorei. Porque a dor estava se transformando em outra coisa. Algo mais nítido, mais sólido, mais afiado. Determinação. Araci se inclinou para mim. Celina, agora é oficial. Elas estavam conspirando. E você fez a coisa certa vindo aqui. O policial concordou. E mais, o advogado delas já tem histórico. Histórico? Perguntei surpresa. Sim, envolvimento em processos irregulares, manipulação de incapacidade de idosos. Nada foi provado até agora. Minha boca secou. Era ainda mais profundo do que eu imaginava. Eu não estava enfrentando apenas uma nora e uma irmã invejosa. Eu estava enfrentando um esquema que já tinha vítimas, um esquema que usava idosos como alvo, um esquema que precisava de silêncio para funcionar. E eles acharam que eu seria o próximo alvo fácil. E João? Perguntei, com o coração apertado. Meu filho? Ele sabia? O policial olhou para mim com compaixão. Isso. Ainda estamos investigando. Minhas mãos tremeram.
Porque essa resposta não dizia não, dizia talvez. Araci apertou meu ombro. O policial respirou fundo. Dona Celina, vamos registrar tudo formalmente, e eu recomendo com urgência que a senhora procure um advogado particular, alguém que não esteja envolvido com eles. Porque o que está acontecendo aqui não é simples, é uma tentativa de golpe familiar. Golpe. A palavra ecoou dentro de mim. Golpe, golpe, golpe. Minha irmã, minha nora, o advogado, talvez meu próprio filho. Eu fechei os olhos e, pela primeira vez desde o início, senti minha força voltar por completo. Quando abri os olhos novamente, vi minha própria mão firme sobre a mesa, segurando a caneta do registro, e percebi, eu não era mais vítima. Eu era testemunha. E mais do que isso, eu era o obstáculo que eles não conseguiriam remover. Quando saímos da delegacia, Araci me abraçou forte. Hoje começou a sua justiça, disse ela. Eu respirei fundo, olhei para o céu escuro. E pensei, se eles queriam me declarar incapaz, vão descobrir agora do que uma mulher de 68 anos é capaz quando está do lado da verdade. Mas antes de irmos embora, o policial correu até nós. Dona Celina, tem mais uma coisa. Eu virei, assustada. Ele entregou um papel, impresso, recém-retirado do sistema. Encontramos um segundo nome ligado ao processo de falsificação. Alguém que autorizou liberação de documentos antigos. Alguém que não deveria ter tido acesso. Meu sangue gelou. Quem? Perguntei com a voz trêmula. Ele respirou fundo e disse, o nome é de alguém muito próximo. Mais próximo do que a senhora imagina. Eu o encarei, sem respirar, e então ele virou o papel para mim. Quando li o nome, meus joelhos quase cederam, porque, ao lado do nome de Regina, estava o nome de alguém que eu nunca imaginaria, um nome que me destruiu mais do que qualquer punhal. O nome do meu marido, e naquele instante, eu entendi que a história era muito maior do que eu pensava, muito mais antiga. Muito mais profunda, muito mais dolorosa. O papel tremia nas minhas mãos. O nome impresso ali parecia pulsar, como se chamasse por lembranças que eu passei a vida inteira tentando enterrar. Antônio dos Anjos, meu marido, o pai do João, o homem que eu amei com todas as minhas forças e que me deixou cedo demais. Eu senti como se o ar tivesse sido arrancado do mundo. Isso é impossível, murmurei, dando um passo para trás. Meu marido morreu há anos. Como o nome dele aparece em falsificação de documentos recentes? O policial olhou para mim com cuidado, como quem entrega uma verdade que sabe que vai machucar. Dona Celina, o nome dele aparece no acesso ao processo antigo de inventário da sua mãe. Não no atual. Mas aquele processo foi reaberto recentemente. Eu arregalei os olhos. Reaberto por quem? Ele respirou fundo. Por Regina. Meu corpo esquentou de raiva. Eu sabia que Regina nunca tinha aceitado que eu ficasse com o terreno da mamãe. Mas envolver o nome do meu marido morto? Isso ultrapassava qualquer limite. O policial continuou. Parece que sua irmã usou uma assinatura antiga do seu marido, possivelmente de quando ele ainda era vivo, para solicitar informações na justiça, anos atrás. Mas só agora isso foi descoberto, porque ela usou o mesmo arquivo como base para falsificar suas assinaturas recentes. O mundo girou. Eu segurei na parede para não cair. Araci colocou a mão nas minhas costas. Celina, respira. Eu estou aqui. Mas a dor era maior do que o ar podia sustentar. Meu marido, meu companheiro, o homem que sempre me tratou com carinho, mesmo quando tínhamos pouco dinheiro, mesmo quando a vida era pesada, mesmo quando a doença começou a consumi-lo devagar, usado como ferramenta por Regina. Então, eu sussurrei, com a voz trêmula. Ela mexeu nos documentos do meu marido, sem eu saber? O policial assentiu. Sim, e agora tudo indica que ela usou isso para convencer sua nora de que você estava escondendo bens e que precisava ser afastada da gestão patrimonial da família. Meu estômago revirou. Eu era a vilã. Eu. A mulher que criou João sozinha, com sacrifício, com amor, com noites sem dormir. A mulher que cuidou do marido até o último suspiro. A mulher que segurou a casa inteira. Eu. E Regina distorceu tudo isso para alimentar sua narrativa de inveja e rancor. Ela disse para Helena que você omitiu patrimônio, explicou Araci.
Disse que você manipulou o inventário. Disse que você sempre foi desonesta. Eu senti um nó na garganta tão apertado que mal consegui falar. Mas por quê? Por que ela faria isso agora? O policial, então, soltou a bomba que mudaria todo o rumo da história. Porque existe outro documento antigo, Celina. Um documento que Regina descobriu recentemente e que coloca você como herdeira de um valor que ela achou que seria dela. Eu franzi o senho. Valor? Que valor? Ele hesitou. E então disse, um seguro de vida. Meu coração parou. Seguro de vida, do meu marido. Eu me sentei devagar, sem conseguir sustentar o peso daquela revelação. Mas eu nunca recebi seguro nenhum. Sabemos, disse o policial. É justamente isso. Araci segurou minha mão. Celina, tem algo muito errado aqui. O policial puxou outro papel da impressora. Esse seguro está registrado em nome da sua mãe, como beneficiária. Mas ela morreu antes do seu marido, e alguém deveria ter recebido esse valor. Só que nunca foi sacado. Eu senti uma onda de lembranças se abrindo dentro de mim. Os últimos dias do meu marido, a doença, a confusão mental, a dor, o desespero de tentar mantê-lo em casa, a correria, os documentos que ele assinava sem ver direito, e no fundo do baú, uma pasta marrom que eu nunca abri porque doía olhar. Araci respirou fundo. Celina, você entende o que isso significa? Eu olhei para ela, perdida. Significa que há dinheiro que nunca chegou às suas mãos. E Regina descobriu isso. E antes que você soubesse, ela tentou criar um cenário onde você seria considerada incapaz de cuidar dos próprios bens. Eu fiquei muda, completamente muda. O policial continuou. Ela precisava que você fosse declarada incapaz, porque só assim Helena, como sua nora, e Regina, como parente direta, poderiam administrar esses valores e contestar judicialmente sua posse atual de qualquer bem. Eu senti o chão sumir. Então era isso. Tudo fazia sentido agora. O jantar de Natal, a gravação falsa, as assinaturas imitadas, a presença do advogado, os encontros escondidos entre Helena e Regina, a fúria da Helena, o silêncio do João. Eles tinham descoberto esse seguro. Um seguro que deveria ter sido meu, por direito, décadas atrás. Mas Regina, minha irmã, queria para ela. E Helena queria uma parte disso. E Regina ofereceu a Helena algo ainda mais valioso. Eu como inimiga, porque para uma mulher como Helena, era perfeito. Eu era o problema. Eu era a vilã. Eu era a velha que atrapalhava. Eu era a manipuladora emocional. Eu era a invasora do casamento. Eu era a que guardava segredos. E Regina alimentou essa narrativa como quem alimenta um monstro com fome. E juntas, elas criaram a armadilha perfeita para me eliminar. Eu, uma mulher de 68 anos, sozinha, sem marido, com o amor do filho enfraquecido. Eu era o alvo ideal, mas elas cometeram um erro fatal. Elas subestimaram a minha memória, a minha dignidade, a minha voz e, principalmente, a minha capacidade de lutar. Eu respirei fundo. O policial aguardava. Araci apertava minha mão como quem diz, estou aqui. E eu soube. Eu tinha duas escolhas, me encolher ou levantar. Fechei os olhos por um segundo, e quando os abri, minha voz saiu baixa, mas firme como aço. Eu quero ir até o fim. O policial assentiu. Vamos precisar de tudo. Fotos, assinaturas antigas, mensagens, qualquer registro, e da sua pasta com os documentos do seu marido. Eu estremeci. A pasta eu nunca abri. Araci passou o braço ao redor dos meus ombros. Então, minha amiga, chegou a hora de abrir. Chegou a hora de enfrentar o passado que eu fugi, o passado que Regina explorou, o passado que minha nora usou como arma, o passado que eu deixei guardado com medo da dor. Mas agora, esse passado seria minha força, porque dentro daquela pasta marrom havia a chave que abriria a verdade, a chave que destruiria o plano delas, a chave que provaria minha lucidez, a chave que libertaria meu filho da manipulação. Naquela noite, ao sair da delegacia, eu não era mais Celina, a idosa vulnerável. Eu era Celina, a mulher que finalmente enxergava. Minha irmã nunca quis justiça, quis vingança, quis bens, quis poder, e agora vai ter que enfrentar a verdade. E eu estava pronta para abrir a pasta,
pronta para descobrir o que meu marido deixou, pronta para destruir o castelo de mentiras que ergueram sobre mim. E no próximo capítulo, eu encontrarei algo dentro daquela pasta que não só muda tudo, mas revela por que Regina sempre me odiou e por que Helena tinha tanto interesse nisso. Quando cheguei à minha casa, Aracy estacionou o carro em silêncio. O silêncio dela não era ausência de palavras, era respeito. Era como se ela soubesse que eu estava prestes a entrar em um quarto escuro da memória, um quarto que passei décadas mantendo trancado. Eu acendi a luz da sala e fui direto até o armário mais alto, onde guardava coisas que eu ainda não tinha coragem de tocar. A pasta marrom estava lá, exatamente onde eu a deixei no dia em que Antônio morreu. Eu a segurei com as duas mãos e a sensação foi estranha. Era leve demais para algo que pesava tanto. Aracy se aproximou devagar. "Você quer abrir sozinha?" ela perguntou. Eu respirei fundo. Queria e, ao mesmo tempo, não queria. Mas respondi: "Não, fica comigo." Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Antônio e eu conversávamos sobre a vida quando ele ainda tinha saúde. Eu passei a mão pela superfície de madeira e senti um arrepio, como se meu marido estivesse ali, silencioso, esperando. Abri a pasta. O cheiro que saiu era antigo, quase esquecido. Um cheiro de papel envelhecido, guardado tempo demais. Meus olhos percorreram o conteúdo. Certidões antigas, comprovantes de seguro, papéis do hospital, receitas médicas. E um envelope menor, escrito à mão: "Celina, somente quando precisar." Meu coração travou. Antônio escreveu aquilo. Ele escreveu com a letra firme que eu reconheceria, mesmo no meio de milhões. Por um instante, tudo desapareceu. A conspiração, Regina, Helena, a dor, e só existiu a lembrança dele. O homem que me amou, o homem que me respeitou, o homem que eu perdi cedo demais. Meus dedos tremeram ao tocar o envelope. "Abra", disse Aracy, com voz baixa. Eu respirei fundo e abri. Dentro havia uma carta. Uma carta de punho do Antônio. Eu comecei a ler. E no instante em que as primeiras frases entraram pelos meus olhos, senti meu mundo desabar. Não em destruição, mas em revelação. A carta dizia: "Celina, meu amor, se você está lendo isso, é porque a vida me levou antes do que eu desejava. Eu deixo nesta carta coisas que nunca tive coragem de te dizer em vida. Coisas que escondi para não te fazer sofrer." Minhas mãos gelaram. Aracy colocou a mão delicadamente no meu braço. Eu continuei lendo, com lágrimas penduradas nos cílios. "Primeiro, você precisa saber que a Regina nunca te odiou só por causa do terreno da mamãe. Ela te odeia porque acredita que fui apaixonado por você, antes dela saber que eu existia." Eu pisquei várias vezes, atônita. "Antes dela saber que ele existia?" repeti em voz baixa. Aracy franziu o senho. "Continue." Meu coração acelerou. "Quando éramos jovens, antes de ficar com você, houve um período em que eu saí algumas vezes com a Regina. Ela acreditou que estávamos caminhando para algo sério, mas quando te conheci, tudo mudou. Eu senti minha respiração falhar. Meu Deus, sussurrei, minha irmã e meu marido. Antes de mim, eu continuei lendo, cada linha um choque maior que a anterior. Eu deveria ter contado a verdade a Regina, mas fui covarde, terminei abruptamente. E logo em seguida começamos a namorar, Celina. E eu me apaixonei por você como nunca amei ninguém." Meus olhos se encheram de lágrimas densas, pesadas. Aracy respirou fundo. "Então é isso. O ódio dela vem de antes." Eu não conseguia falar. A carta continuava. "Regina nunca me perdoou. Ela acreditava que eu a humilhei. Ela acreditava que eu escolhi você porque você era melhor do que ela. E isso cresceu dentro dela como uma ferida que nunca cicatrizou." Eu levei a mão à boca. Eu nunca soube, nunca imaginei. Regina tinha amado meu marido e achava que eu o tinha roubado. Eu senti uma dor antiga nascer, como se a lembrança tivesse sido colocada dentro de mim à força. Antônio continuava. "Quando sua mãe deixou o terreno para você, Regina explodiu. Ela acreditava que a vida dava tudo a você e tirava tudo dela. E eu, sem querer, fui o início disso." Aracy balançou a cabeça lentamente. "Celina, ela projetou em você todos os fracassos dela e usou sua perda do Antônio para criar ainda mais raiva." Eu continuei lendo a carta com as mãos trêmulas. "Segundo,
Existe um seguro de vida. Eu deixei tudo em nome da sua mãe porque achei que seria mais fácil para você caso eu falecesse primeiro. Mas algo aconteceu que me fez desconfiar. Meu coração endureceu. Antônio continuou. Regina começou a mexer em papéis. Começou a fazer perguntas demais. Eu notei que ela tentava entender onde estavam meus bens. Eu não sei exatamente o que ela pretendia, mas senti perigo. Araci apertou meus dedos com força. Ele percebeu. Ele tentou te proteger. Eu continuei lendo quase sem ar. Por isso deixei este envelope. Porque se Regina descobrisse o seguro antes de você, seria capaz de tudo para tomá-lo. Cuidado com ela, Celina. Ela tem um vazio dentro dela que não fui capaz de entender. E esse vazio cresce. Um nó enorme se formou na minha garganta. Meu marido, mesmo doente, mesmo no final da vida, veio me proteger do além. A carta ainda tinha um último trecho. Amo você. E se a vida me tirou cedo, que ao menos esta carta devolva o que eu nunca disse em voz alta. Você é a mulher da minha vida. Não deixe ninguém te diminuir. Não deixe ninguém apagar sua história. A verdade sempre aparece, mesmo quando chega tarde. Com amor eterno, Antônio, eu desabei. Mas não em sofrimento. Desabei em verdade, em libertação, em choque pela revelação do passado. Regina sempre me odiou, não por causa de bens, mas porque acreditava que eu tinha roubado o amor dela. E Helena? Helena era apenas a peça perfeita, uma mulher insegura, que tinha medo de perder João, que acreditava que eu era uma ameaça ao casamento deles. E Regina alimentou isso com veneno diário. Juntas, criaram um monstro, e agora eu sabia exatamente por quê. E mais importante, eu sabia que tinha a carta. E essa carta valia mais do que qualquer advogado comprado. Era prova, era testemunho, era confissão do passado, era motivação de ódio, era motivo plausível para Regina ser investigada. Era o início da ruína delas. Eu enxuguei as lágrimas e pela primeira vez em anos falei em voz alta: Antônio, eu prometo que vou honrar sua carta. Araci, emocionada, disse: Celina, você tem uma arma nas mãos e agora você tem um motivo para lutar até o fim. Eu respirei fundo. Sim, eu lutaria, por mim, pela verdade, pelo que me foi tirado, pelo que tentaram destruir, e principalmente por João, meu filho perdido, manipulado, cego. Eu iria trazê-lo de volta, mesmo que tivesse que derrubar as mentiras uma por uma. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação estranha, como se eu tivesse passado a noite inteira lutando contra sombras que tentavam me sufocar. E talvez tivesse mesmo. Acordei mais velha e, ao mesmo tempo, mais viva. O sol entrava pela fresta da cortina, iluminando a mesa onde deixei a carta do Antônio aberta. Olhei para ela como quem olha para uma ferida e uma cura ao mesmo tempo. Meu marido, meu amor, tinha deixado avisos que eu ignorara por anos. E agora, finalmente, eu entendia tudo. Araci entrou na minha casa com uma sacola na mão. Trouxe café, você vai precisar. Sentei-me à mesa com ela. O cheiro do café quente preencheu a cozinha. E pela primeira vez desde o início de toda essa tragédia, eu senti um pouco de paz. Mas ela durou pouco. Celina, disse Araci com sua voz firme, hoje é o dia de levarmos essa carta à polícia. Eu concordei. Sim, e hoje também é o dia em que Regina começará a cair. Araci sorriu de lado. A máscara dela vai derreter, minha amiga. Mas eu não estava preparada para o que aconteceria depois, nem para o que veria, nem para quem apareceria sem avisar. Quando chegamos à delegacia, o mesmo policial da noite anterior veio ao nosso encontro. Dona Celina, vocês vieram rápido. Trouxe algo importante, respondi. Entreguei a carta a ele. Ele leu sem interromper, mas à medida que avançava, sua expressão mudava. Dos olhos atentos para as sobrancelhas erguidas, depois para pura seriedade, e no final, para indignação. Quando terminou, colocou a folha sobre a mesa. Isso muda tudo. Eu apenas assenti. Ele continuou. Essa carta prova duas coisas fundamentais. Primeiro, que sua irmã tinha interesse pessoal em te prejudicar. Segundo, que existia um seguro de vida legítimo e que ela tinha conhecimento disso. Ele se levantou. Vou anexar aos autos. E agora, vamos pedir uma análise pericial das assinaturas do Antônio e das supostas assinaturas recentes usadas no golpe. Araci cruzou os braços.
Vamos ver Regina explicar isso. Eu olhei para o policial. Eles ainda vão tentar me derrubar? Perguntei, com um nó no peito. Ele respondeu com sinceridade. Sim, mas agora, ele já não tem mais controle da narrativa. Saímos da sala para pegar um café no corredor quando ouvi uma voz alta e alterada vindo da recepção. Uma voz que eu conhecia. Helena. Eu exijo falar com o delegado. Agora. É uma acusação falsa. Ela está velha, confusa, desequilibrada. Isso tudo é loucura. Aracy e eu nos olhamos. Ela veio, sussurrou Aracy, e está com medo. Helena não me viu inicialmente, mas vi que ela não estava sozinha. Regina estava ao lado dela. Os olhos de Regina eram frios como pedra, mas sua testa brilhava de suor. Elas estavam nervosas, muito nervosas, e aquilo me deu a certeza de que a verdade estava funcionando. O policial da recepção tentava acalmá-las. Por favor, senhora, espere, a equipe está ocupada. Ocupada com o quê? Com essa velha inventando histórias? Eu senti a frase bater no meu peito como um tiro. Aracy deu um passo na direção dela, mas eu a segurei. Não, murmurei. Eu mesma. Helena finalmente me viu, e empalideceu tanto que pareceu desmaiar. Regina virou lentamente o rosto para mim, e sorriu um sorriso que já não tinha mais a força de antes. Um sorriso quebrado, desesperado, como quem percebe que o fim está chegando. Celina, disse ela, com desprezo mal disfarçado. Não sabia que velhas levantavam tão cedo. O policial interveio imediatamente. Senhora, respeito, a dona Celina está aqui como denunciante e vocês duas estão como investigadas. Helena arregalou os olhos. Investigadas? Isso é um absurdo! Regina apertou o braço dela, sussurrando algo que não conseguia ouvir, mas percebi o medo no olhar. Ela nunca tinha imaginado que eu fosse a polícia. Nunca imaginou que eu tivesse coragem. Nunca imaginou que eu tivesse provas. E agora, elas estavam encurraladas. O policial nos chamou de volta à sala. Regina e Helena foram conduzidas para outra, separadas. O silêncio no corredor era pesado. O investigador voltou para falar comigo. Dona Celina, mostramos a carta ao delegado. Ele autorizou buscar novas gravações e solicitar depoimento imediato de ambas. Respirei fundo. E meu filho? Perguntei com o estômago apertado. O policial olhou para mim e sua expressão mudou. Seu filho não veio com elas. Senti uma pontada de esperança e outra de medo. Mas ele está citado no processo e receberá a intimação. A senhora deve se preparar. Preparar. Aquela palavra pesou. Porque, apesar de tudo, apesar da dor, da decepção, da omissão dele, João ainda era meu filho, e eu ainda o amava. Mas naquele momento, outra coisa chamou minha atenção. O policial colocou um envelope sobre a mesa. O perito analisou algo rapidamente. Encontramos uma incoerência séria na gravação que elas pretendiam usar contra a senhora. Meu coração quase saiu pela boca. Incoerência? Perguntei. Ele abriu o notebook e mostrou um frame do vídeo falsificado. Repare. Eu olhei. E então vi. Meu rosto estava lá. Minha voz artificialmente montada. Mas atrás de mim, na imagem, havia um calendário na parede. Um calendário do ano errado. Da época em que meu marido ainda estava vivo. O perito destacou. A imagem foi recortada de anos atrás, não do presente. Ou seja, é fraude. Minha respiração voltou de uma vez. Helena e Regina não tinham percebido isso, mas agora a polícia tinha, e aquilo colocava tudo a favor da verdade. Aracy me abraçou. Celina, você está virando o jogo. Mas antes que eu pudesse responder, a porta se abriu com força. Helena estava ali, com os olhos vermelhos, raiva e medo misturados na garganta. Você destruiu a minha família, gritou ela. Você acabou com o João. Você é uma velha egoísta. Tudo de ruim acontece por sua culpa. O policial se colocou entre nós imediatamente. Basta, senhora. Ela continuava a gritar, fora de controle. E no meio das palavras desconexas, uma frase escapou. Uma frase que não era para ser dita. Regina prometeu que eu seria dona de tudo. Ela disse que era meu por direito. Ela disse que você nem viveria tempo suficiente para perceber. O mundo ficou em silêncio. Até o ar parou. O policial anotou imediatamente. Aracy levou a mão à boca. Eu senti uma dor profunda. Não porque ela me desejava mal, mas porque meu filho estava casado com alguém capaz de dizer isso. Helena percebeu que tinha revelado demais. Caiu num choro histérico. Foi levada para outra sala. Regina observava de longe, imóvel, pálida,
A máscara dela havia rachado e, finalmente, ela sabia que tinha perdido o controle e eu sabia que tinha começado a ganhar. Porque agora elas estavam expostas. A delegacia, antes silenciosa, parecia agora um centro de tempestades. Gritos, portas batendo, passos rápidos. Era como se toda a verdade, escondida por anos, tivesse decidido nascer ali. À força. Eu ainda estava em pé quando o policial fechou a porta atrás de Helena, que continuava chorando em outra sala. Mas o choro dela não era de arrependimento, era de medo. Pela primeira vez, ela entendia que não controlava mais nada. Aracy se virou para mim. Celina, você ouviu o que ela disse, né? Eu apenas assenti, sentindo o peito apertado. Ela disse que Regina prometeu que você não viveria tempo suficiente para perceber o golpe. Uma frase queimada na minha mente como ferro quente. Helena podia ser manipuladora, podia ser fria, podia ser interesseira. Mas aquele tipo de frase, aquele tipo de promessa, era coisa de Regina, de alguém capaz de destruir um lar inteiro por inveja. E eu já sabia que Regina carregava esse tipo de rancor dentro dela. Mas ouvir isso da boca da própria Helena foi como sentir uma mão apertar minha garganta. Regina estava na recepção, sentada, imóvel, com o olhar fixo na parede. Ela parecia outra pessoa. Não a mulher arrogante que entrou na delegacia minutos antes, mas alguém que finalmente tinha sido exposta à luz depois de viver a vida inteira na sombra. Quando me aproximei, ela percebeu. Virou o rosto em minha direção e sorriu. Um sorriso lento, frio, mas derrotado. Você é teimosa, Celina, disse ela. Eu respirei fundo. E você é doente, Regina. Ela inclinou a cabeça. Doente? Eu? Não. Eu só quis justiça. Justiça? Perguntei, sentindo a indignação surgindo. Sim, respondeu ela, sem piscar. Justiça pelo que você me tirou. Eu fechei os olhos por um segundo. Aquilo era tão infantil, tão distorcido, tão patético, mas tão perigoso, que me deu um calafrio. Eu não te tirei nada, respondi firme. Antônio nunca te pertenceu. Nunca prometeu nada a você. Quem criou essa história foi você, sozinha, dentro da sua cabeça. Regina apertou os lábios. Você sempre teve tudo, sussurrou. O amor, a mãe, o terreno, o marido, o filho, tudo. E você sempre achou que tudo era seu por direito? Respondi. Mas nunca foi. O ódio reacendeu nos olhos dela. Você não merecia nada, gritou ela, levantando da cadeira. O policial se aproximou imediatamente para contê-la. Ela respirava rápido, como se estivesse sufocando, e então disse, cuspindo as palavras: se você tivesse morrido como eu esperei, tudo teria sido mais fácil. A frase ficou no ar como fumaça tóxica. O policial a segurou pelos braços e a levou para uma sala distante. Eu fiquei ali, parada, com a alma rasgada por dentro, porque não era apenas inveja, era desejo de destruição, de me apagar, de me eliminar da vida dela, da vida de João, da vida inteira. E saber que minha própria irmã carregava tamanho ódio era um tipo de dor que não tem cura simples. Antes que eu pudesse processar isso, outro policial se aproximou. Dona Celina, precisamos que a senhora venha. Apareceu algo importante sobre seu filho. Meu coração parou. Meu filho, repeti, sentindo o sangue fugir do rosto. O policial assentiu. Sim. E não sabemos como dizer isso. Aracy apertou o meu braço. Vamos, Celina. Você é forte. Entrei na sala indicada. O investigador estava sentado, olhando para a tela do computador. Quando nos viu, virou o monitor para mim. Recebemos acesso às mensagens do advogado, por ordem judicial emergencial. E encontramos isto. Ele abriu um arquivo de áudio. Uma conversa gravada entre Helena e João, meu filho. Minhas mãos tremiam violentamente. O investigador clicou em play. A voz da minha nora surgiu irritada. João, ela não pode descobrir do terreno. Se ela descobrir, tudo acaba, João respondeu. A voz dele era baixa, mas clara. Eu sei, Helena, mas eu não quero machucar a minha mãe. Eu senti meu coração apertar. Meu filho, Helena respondeu impaciente. Você acha que ela se preocupou com você quando escondeu o dinheiro do seguro do pai? Acorda, João. Ela sempre manipulou você. Eu coloquei a mão na boca. O que ela está dizendo é mentira, sussurrei. Aracy assentiu. Claro que é. O investigador continuou o áudio. João, visivelmente confuso, dizia: Não faz sentido, Helena.
Minha mãe nunca falou desse seguro. E Helena retrucava. Porque ela sabia. Você é ingênuo. Sua mãe sempre controla tudo. Ela quer tirar você da herança. Você não vê? Meu peito queimava. Tudo era manipulação. Cada ideia colocada na cabeça dele. E então, a frase decisiva apareceu. João disse: eu só quero que tudo isso acabe logo. Se ela assinar hoje, a gente resolve. A dor daquela frase foi tão profunda que eu senti como se meu corpo inteiro tivesse apagado por um instante. João não estava liderando o golpe, mas estava cedendo, cansado, manipulado, culpado, com medo de perder a esposa, confuso, exausto de conflitos. Mas ele não me defendeu, ele não impediu nada, ele não questionou, ele só deixou acontecer. E isso doeu mais do que qualquer traição de Regina e Helena, porque Helena nunca me amou, Regina sempre me odiou. Mas João, ele era meu filho, meu menino. O investigador desligou o áudio. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. E então, finalmente, as lágrimas caíram. Não eram lágrimas de fragilidade, eram lágrimas de realidade. Araci me abraçou. Ele não é mau, Celina. Ele está perdido. Eu concordei com a cabeça, chorando. Eu sei. Mas ele me deixou sozinha. O investigador suspirou. E ainda tem outra coisa. Eu o encarei. Ele abriu um segundo arquivo. Era uma mensagem escrita pelo próprio João, enviada para o advogado. E nela estava escrito: ela não pode saber que eu autorizei buscar os documentos antigos. Se ela souber, eu perco minha mãe para sempre. Eu senti o chão sumir. João não estava apenas deixando acontecer. Ele fez parte. Mesmo que não fosse totalmente consciente, ele fez parte. E a culpa o estava matando por dentro. Eu respirei fundo, muito fundo. A verdade era dolorosa, muito, mas necessária. E naquele instante, eu não me senti destruída. Eu me senti desperta. Porque agora eu sabia quem eram meus inimigos e sabia quem precisava ser salvo. Meu filho. Eu olhei para o investigador. E com a voz mais firme que consegui encontrar, disse: eu quero seguir até o fim. Quero justiça, mas também quero meu filho de volta. Não quero destruí-lo, quero libertá-lo. Ele se impressionou. Araci sorriu. Essa é a Celina que eu conheço. Eu me levantei, e pela primeira vez desde o início, eu senti que estava no controle. Não pelo ódio, não pela vingança, mas pela verdade. E pela força que a verdade dá a uma mulher que já perdeu muito e não aceita perder mais. A sala da delegacia parecia pequena demais para a dor que eu carregava, pequena demais para a verdade que prestes a explodir, pequena demais para o destino de todos nós. O policial me chamou. Dona Celina, chegou a hora do depoimento conjunto. Araci segurou minha mão. Agora você não está só. Respirei fundo. Eu estava pronta, pronta para enfrentar minha irmã, minha nora e meu próprio filho. Não como a mulher que elas tentaram destruir, mas como a mulher que eu sempre fui. Quando entramos na sala, Regina estava sentada, algemada, com o olhar duro, mas por trás daquela dureza havia medo, muito medo. Helena estava ao lado, chorosa, mas não por arrependimento, por desespero. E João estava lá também, sentado no canto da mesa, cabeça baixa, mãos trêmulas, como se carregasse um peso que não sabia sustentar. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, ele sussurrou. Mas eu não respondi. Ainda não. Eu não tinha ido ali para abraçar feridas. Tinha ido para expor verdades. O delegado entrou, acompanhado do investigador. Vamos começar, disse ele sério. A atmosfera da sala mudou. Parecia que o ar ficara mais denso, mais pesado, como se a própria verdade tivesse presença física. O delegado colocou um envelope sobre a mesa. O envelope que continha a carta de Antônio. Regina arregalou os olhos. Ela reconheceu. Ela empalideceu. Helena se encolheu na cadeira. João ergueu o rosto confuso. Vamos começar pela carta deixada pelo falecido Antônio dos Anjos, disse o delegado. Uma carta que explica sua relação com a denunciada Regina e que contradiz toda a narrativa apresentada por vocês. A sala ficou em silêncio absoluto. Regina engoliu seco. A carta foi aberta e o delegado começou a ler. Ele leu tudo, linha por linha, a verdade inteira, desde o início, desde o passado que eu nunca soube.
Antônio revelando que Regina acreditava que ele a amaria. Antônio explicando que o ressentimento dela cresceu por décadas. Antônio alertando que ela poderia manipular papéis. Antônio pedindo para eu tomar cuidado. Enquanto ele lia, eu observava cada rosto. Regina fechou os olhos com força. A verdade era como ácido queimando sua máscara. Helena tremia, porque percebia que estava aliada a alguém com ódio pessoal, não apenas interesse financeiro. E João chorava. Chorava silenciosamente. Chorava por perceber que nunca conheceu a história inteira. Chorava por perceber que foi manipulado. Chorava por perceber que sua mãe carregou uma dor que ele nem imaginava. Quando o delegado terminou a leitura, pousou a carta na mesa e perguntou: Senhora Regina, a senhora tem algo a dizer? Ela abriu a boca, mas não saiu som. Pela primeira vez em toda a minha vida, minha irmã não tinha palavras. O delegado continuou: Vamos então ao segundo ponto. Ele abriu outro envelope. As provas da falsificação. As assinaturas comparadas. O vídeo com o calendário errado. A declaração de Helena sobre ganhar tudo. A tentativa de me declarar incapaz. O papel que Regina usou para tentar abrir o inventário antigo. O pedido de acesso feito com a assinatura do meu marido. Morto. Cada prova foi colocada sobre a mesa. Uma pilha de mentiras desmoronando. Helena começou a soluçar. Eu não sabia que era tão grave, chorou ela. O delegado a encarou com firmeza. A senhora participou de 2 tentativas de fraude e uma tentativa de coação. É grave, sim. Regina levantou a cabeça, finalmente falando. Eu fiz o que fiz porque ela sempre teve tudo. Ela sempre roubou tudo de mim, até o Antônio. Eu bati a mão na mesa com tanta força que a sala inteira se calou. Eu não roubei ninguém, gritei, com toda a dor de anos. Você inventou essa história, Regina. Você se agarrou a um amor que nunca existiu e construiu a sua vida inteira em cima de uma mentira que você mesma criou. Ela trincou os dentes. Não, ele teria ficado comigo se você não tivesse aparecido. Ele te usou para esquecer outra mulher, eu respondi firme. Ele disse na carta. Você não era um plano dele. Você nunca foi. Regina gritou histérica. Mentira! 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 Você destrói tudo, até depois de velha. O delegado ordenou que ela fosse contida. Os policiais a seguraram pelos braços. Foi uma cena triste, muito triste, porque por um instante eu vi não a mulher amarga que me destruiu, mas a menina que nunca aceitou perder. Uma menina que cresceu, sem nunca amadurecer. Agora, João, disse o delegado com voz grave, precisamos falar com você. João encolheu os ombros, trêmulo. Você sabia que sua mãe estava sendo colocada em uma situação de interdição fraudulenta? Ele balançou a cabeça. Não, quer dizer, eu só queria paz. A frase me atravessou. Mãe, disse ele, olhando para mim, eu achei que se você assinasse tudo acabaria, eu não queria te machucar. Eu respirei fundo. E acabou me machucando mais do que qualquer documento, João. Ele começou a chorar. Mãe, eu sinto muito. Mas antes que eu pudesse responder, o investigador colocou outro papel na mesa. Uma cópia da mensagem, revelando que João autorizou a busca de documentos antigos sem me avisar. Você fez parte, João, disse o investigador. Ainda que não liderasse, você participou. E isso tem consequências. Meu filho cobriu o rosto com as mãos. Eu errei tanto. Eu só queria proteger minha família. Eu o encarei. Minha voz saiu baixa, mas firme. E eu não sou sua família, João. Ele desabou ali mesmo. E naquele momento, percebi que por trás da fraqueza dele havia um menino perdido, um homem que nunca soube se impor a Helena, um filho que não sabia como me amar e ao mesmo tempo agradar a esposa. E Regina usou isso, e Helena explorou isso, e ele cedeu. Mas agora, a verdade estava ali, clara, crua, inescapável. O delegado respirou fundo. Diante de tudo apresentado, iniciamos processo formal contra Regina e Helena. E João será avaliado como participante secundário, mas também como potencial testemunha, dependendo do que fizer daqui para frente. Regina gritou: Você não pode fazer isso! Celina, você vai acabar comigo! Eu a olhei nos olhos e respondi com calma.
Você acabou com você mesma, Regina. Eu só estou deixando a verdade aparecer. Helena soluçava, João chorava, e eu estava em pé, firme, pela primeira vez em décadas, e sabia, no próximo passo, eu falaria diretamente com João. Com meu filho, sem Helena, sem Regina, sem ninguém entre nós. Porque ainda havia algo que só eu podia dizer, algo que decidiria o final da história. Quando o delegado retirou Regina e Helena da sala, fiquei sozinha com João. Minha respiração estava pesada, mas meus olhos finalmente estavam claros. João se mantinha encolhido, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto enterrado nas mãos. Ele parecia um menino, não um homem de 40 anos. Ele tremia, não de medo da polícia, mas de medo de mim, de medo do que eu podia dizer. Eu respirei fundo e dei 3 passos até ele. João. Ele ergueu o rosto devagar. Os olhos dele estavam devastados. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Eu nunca quis te machucar. Eu sentei na cadeira à frente dele, mantendo a calma que a vida me ensinou a construir com dor. Filho, olha para mim. Ele levantou os olhos e pela primeira vez, desde que essa história começou, ele olhou. De verdade. Eu disse, você não me machucou porque errou. Você me machucou porque deixou de ser meu filho para ser um espectador. Um homem que vê uma injustiça e fica calado. João começou a chorar. Eu tinha medo da Helena, medo de perdê-la, medo de fazer tudo desabar. E me perder? Perguntei com a voz baixa. Ele engoliu seco. As lágrimas correram. Eu achei que você sempre estaria lá, independente do que eu fizesse. E ali estava a verdade que doía. Eu sempre estive lá. Sempre fui a base dele. Sempre fui amor garantido. Ele usou isso como escudo e virou minhas costas para agradar quem o manipulava. Eu respirei fundo. João, eu te amo, mas amor de mãe não significa aceitar ser destruída. Ele desabou de novo. Eu segurei suas mãos. Mãe, eu vou reparar tudo. Eu prometo. Não prometa nada, respondi. Prove. Nós ficamos ali, de mãos dadas, chorando a dor que ficou engasgada por anos. A dor do silêncio, a dor da omissão. A dor de uma família quebrada pelas mãos erradas. Mas enquanto eu segurava as mãos dele, senti que ainda existia algo ali. Algo que nem Regina nem Helena conseguiram matar. O amor, machucado, fragmentado, mas vivo. Horas depois, fomos liberados. Araci me abraçou na saída. Você foi gigante, Celina. Eu sorri, cansada. Eu precisava ser. Do outro lado do corredor, vi Helena sendo escoltada, algemada. Ela chorava, pedia desculpas ao policial, dizia que estava confusa, que só queria proteger a família dela. Mas não olhou para mim, nem uma vez. E isso dizia tudo. Helena não se arrependia. Helena lamentava ter sido pega. Regina, por outro lado, era silêncio puro. Frio, profundo. Os olhos dela cruzaram os meus enquanto a polícia a levava. E pela primeira vez na vida, ela me olhou sem ódio. Ela me olhou com derrota. E por trás da derrota, percebi uma coisa. Ela sabia que tudo aquilo, todo o veneno, toda a inveja, toda a violência, tinha começado dentro dela e que ali terminava. Porque, com as provas apresentadas, o delegado me informou ainda na delegacia. Regina responderia por falsificação documental, por fraude em processo judicial, por tentativa de coação contra a idosa e por uso indevido de assinatura de falecido, além de envolvimento com organização de fraude patrimonial. E Helena, por participação ativa na tentativa de interdição fraudulenta, coação, manipulação de vídeo falso, conspiração patrimonial e tentativa de obter vantagem indevida. João? O delegado foi direto. Seu filho não será preso, mas terá que responder como testemunha e agente omisso. Se cooperar, será considerado vítima colateral. Eu respirei, aliviada. Obrigada, porque eu nunca quis destruir meu filho. Eu quis salvar. Salvar da influência que o adoecia. Salvar da culpa que o consumiria. Salvar da cegueira emocional que a vida impôs a ele. Salvar da própria fragilidade. Quando cheguei em casa naquela noite, exausta, vi a pasta marrom de Antônio ainda aberta sobre a mesa. Sentei-me, passei a mão sobre a carta e me permiti chorar, mas não um choro de dor, e sim de libertação. Antônio tinha razão. A verdade sempre aparece, mesmo quando chega tarde. E ela chegou. Tarde,
arrancando coisas, partindo coisas. Mas chegou. E me trouxe algo que eu achava ter perdido para sempre, eu mesma. João veio me visitar alguns dias depois, sem Helena, sem ninguém. Ele entrou devagar, como um menino que volta à casa da mãe depois de muito tempo. Sentou-se à minha frente. Mãe, eu vou me separar. Eu suspirei. É decisão sua, filho. Eu não vou influenciar. Ele balançou a cabeça. Não é por você, é por mim. Eu percebi que vivi anos tendo medo de alguém que dizia me amar, e por causa disso, eu deixei de amar quem realmente sempre esteve do meu lado. Eu respirei fundo, coloquei minha mão sobre a dele. Você ainda tem muito a aprender, João, mas eu não te perdi. Ele sorriu com lágrimas. Eu te amo, mãe. E pela primeira vez em muitos anos, eu ouvi isso com verdade e respondi, eu também te amo, e nunca deixei de amar. Meses se passaram, Regina foi condenada, Helena também. João reconstruiu a vida, independente, responsável e, finalmente, presente. E eu? Eu voltei a cuidar do meu jardim. Aquele jardim onde o jardineiro, naquele Natal, salvou minha vida com poucas palavras. Não entre. E hoje eu agradeço a ele como se fosse parte da minha família, porque ele é. A família não é formada por sangue, é formada por escolhas, por quem te protege, por quem te respeita, por quem te vê, por quem fica quando você cai, por quem te ajuda a levantar. E, acima de tudo, por quem não te abandona quando você precisa. Hoje, aos 68 anos, digo com orgulho, eu sobrevivi, eu venci, eu renasci. E aprendi uma lição que desejo que você que está me ouvindo agora leve para a vida inteira. Ninguém é velho demais para se defender. Ninguém é fraco demais para lutar. E ninguém merece ser apagado por quem se recusa a enxergar sua luz. A verdade dói, mas liberta. E quando liberta, transforma. Eu sou Celina, e esta foi a minha história. Obrigada por ter ficado comigo até o fim. E agora, antes de eu ir, se você assistiu até aqui e gosta das nossas histórias, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo narrativas intensas e emocionantes como esta. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por me ouvir, e até a próxima história. Celina, 68 anos.